Bom dia, irmãos, paz seja convosco. Vamos dar início à nossa 90ª aula da nossa Escola Bíblica Online. Estamos chegando aí a 100 aulas, glória a Deus, pela sua vida que tem nos acompanhado, não tem perdido as aulas, né? Você que tem esse desejo verdadeiro de aprender a palavra de Deus. E nós precisamos conhecer com quem andamos, né? Quem anda conosco, para não errarmos as companhias. E Jesus é a melhor companhia que nós temos, amém? Então, vamos continuar aprendendo. Então, nossa 99ª aula da Escola Bíblica Online. Curta, compartilhe, espero que você esteja gostando. Espero também que você aí esteja falando alguma coisa, comentando a respeito das nossas aulas. Nós estamos estudando a primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios. Então, Paulo está escrevendo uma carta à igreja de Corinto, tirando algumas dúvidas. Chegou uma carta para ele com algumas dúvidas. E então, Paulo está respondendo a cada uma delas. Então, aula passada, Paulo fala sobre coisas sacrificadas a ídolos, fala sobre a liberdade e os direitos dos apóstolos, né, o que eles podiam ou não fazer. Eles questionavam porque Paulo tirava ou não, né, o seu salário da própria igreja, e eles questionavam, eles queriam que Paulo tirasse, né? E então Paulo está explicando a eles o que acontece, foi da aula passada, você pode acessar, você pode assistir. Então, agora, Paulo vai falar um pouco da história de Israel. Então, abra sua Bíblia para você nos acompanhar, né? Não perder nenhuma passagem bíblica. 1 Coríntios 10, versículos 1 e 2. Ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos sobre a nuvem e todos passaram pelo mar, tendo sido todos batizados, assim na nuvem como no mar, com respeito a Moisés. Então, Paulo vai trazer aqui uma conexão com o Antigo Testamento. Pais, ele quer dizer, não é de sangue, são os seus antepassados. A nuvem que guiava o povo no deserto e pelo mar a travessia, você pode ver em Êxodo 12. Paulo considera esse momento em que foram tirados do Egito como um tipo de batismo para iniciar a união com Deus, né? Então indica aí bem essa união do povo com Deus, e saindo da velha vida da escravidão e passando para uma nova vida. Ele faz um link do passado com o presente. Então, sai da velha vida de pecado, guiados pelo Senhor, passam pelo batismo, pela transformação, para viver uma vida, uma nova vida. E Moisés é citado como líder e o povo de Israel ligado a ele. Então, os coríntios tinham uma ligação com Cristo e Paulo pede para eles lembrarem da semelhança que eles têm agora com o Antigo Testamento. Paulo está dando um exemplo para eles, né? Fazendo-os lembrar do acontecido. Verso 3 e 4, todos eles comeram de um só manjar espiritual e beberam da mesma fonte espiritual, porque beberam de uma pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Então, o manjar espiritual, ele fala sobre o maná, o alimento físico, né, dado de uma forma sobrenatural para todos aqueles que ali estavam no deserto. Então, ele chamava o povo para perceber a presença de Deus, né? A fonte espiritual era a própria presença de Deus que estava com eles. Então, ele utiliza de pedra para falar de Cristo. E não só atualmente, mas no Antigo Testamento, estava com aquele povo. Então, a Trindade abençoava, guiava aquele povo como hoje.
Lá no Salmos 18:2, o Senhor é a minha rocha. Então agora, versos 5 e 6. Entretanto, Deus não se agradou da maioria deles, razão porque ficaram prostrados no deserto. Ora, estas coisas se tornaram exemplos para nós, a fim de que não cobicemos as coisas más, como eles cobiçavam. Então, apesar de Deus trazer grandes coisas na vida daquele povo, eles não agradaram a Deus. Eles murmuraram, morreram no deserto. O povo quer então voltar para o Egito, cobiçavam o mal e não valorizavam as bênçãos de Deus, aquilo que Deus estava fazendo por eles. Versos 7 e 8, não vos façais, pois, idólatras, como alguns deles, porquanto está escrito, o povo assentou-se para comer e beber e levantou-se para divertir-se, e não pratiquemos imoralidade, como alguns deles o fizeram, e caíram num só dia 23.000. Então, a idolatria foi pedra de tropeço na história de Israel. O bezerro de ouro, por exemplo, lá em Números 25, versículo 1. É o registro do povo de Israel se prostituindo com os moabitas, o povo não lícito para estar com eles. Então, Paulo vai falar das festas, culminando com ações erradas, prostituições, sacrifícios a deuses. A prostituição tem dois significados. Primeiro, sexual, atos sexuais ilícitos. E segundo, quando Deus considera pessoas que seguem outros deuses, se prostituindo com eles. Então o povo se associa a coisas muito perigosas, imoralidades, condutas sexuais incorretas. Paulo mostra situações do ambiente de antigamente com os que os coríntios estão vivendo agora. Então, nesta carta que escreveram para Paulo, estavam falando sobre isso, né? Essas imoralidades, toda esse adultério, essa prostituição, né, que estava acontecendo. 9 e 10. Não ponhamos o Senhor à prova, como alguns deles já fizeram e pereceram pelas mordeduras das serpentes. Nem murmureis, como alguns deles murmuraram e foram destruídos pelo exterminador. Então, Paulo faz um link com o passado, aquelas serpentes abrasadoras por causa da desobediência. Você vai encontrar Números 21, 5 e 6, Números 14, 2 e 36. Vai falar sobre essa serpente. Verso 11 e 12, essas coisas lhe sobrevieram como exemplos e foram escritas para advertência nossa, de nós outros sobre quem os fins dos séculos têm chegado. Aquele, pois, que pensa estar de pé, que não caia. Então, essas atitudes provocaram Deus, que aqui com severidade, e são exemplos para o nosso bem, para nos proteger. Então, Paulo alerta para demonstrar que os coríntios tinham autoconceito. Então, eles obedeçam a Deus, se olham como alguém quase perfeito. Então, esse texto é para que haja humildade em nosso coração e não orgulho. E descuidarmos da nossa vida com Deus. Então, andarmos com Deus, termos cuidado com isso, com aquilo que fazemos, com aquilo que falamos, aquilo que pensamos. Olha, está tudo aqui, né? Então, não vamos desagradar a Deus como aconteceu com eles no passado. Verso 13, não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar.
Então Paulo diz, tome cuidado para que não caia. E agora ele vai explicar como que a tentação age e como Deus age nas tentações que se apresentam a nós. Então a tentação não está além das nossas forças. Então não é mais forte que a capacidade que nós temos de suportar. Nós damos a ela maior poder e Deus nos capacita a vencer a tentação, nos dando o livramento para podermos suportar. Então, não é maior a tentação do que as decisões que nós podemos tomar, que podemos falar não para a tentação, podemos nos continuar de pé, né? Então, tome cuidado para não cair. Vai cair porque a tentação vai ser maior do que as suas forças. Então, e ela não é. A palavra de Deus diz que não é. Então, o cristão deve fugir da idolatria. Verso 14 a 16, portanto, meus amados, fugi da idolatria. Falo como a criteriosos, julgai vós mesmos o que digo. Porventura, o cálice da bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? O pão que partimos não é a comunhão com o corpo de Cristo? Então, fugir é não brincar com o pecado. Saia de perto, vai embora, larga para trás, deixa de lado. Criteriosos, fala com gente sábia, para perceber o que está falando. O cálice da bênção é a menção da ceia do Senhor, a união com Cristo. A resposta é sim, pão e cálice, elementos da ceia. Quando participamos da ceia, nós entendemos o simbolismo dela. Ligamos a entrega de Cristo, unidos com o próprio Cristo. Paulo diz que era difícil participar de festas idólatras e não estar unidos a eles. Estamos unidos com Cristo, pois participamos do memorial, que é a Santa Ceia. Comemos do pão e bebemos do cálice. Verso 17 e 18, porque nós, embora muitos, somos unicamente um pão, um só corpo, porque todos participamos do único pão. Considerai, ó Israel, segundo a carne, não é certo que aqueles que se alimentam do sacrifício são participantes do altar? Paulo fala da unidade da igreja na ceia, nós somos um só corpo. Quando o cristão participa de determinadas coisas, ele está se unindo com elas. Então, o simbolismo do pão mostrando Cristo e a unidade é o foco. É isso que Paulo está falando. A nossa ligação com Cristo. A festa impactante era a ceia do Senhor. Israel segundo a carne, judeus do Antigo Testamento, né? Viviam pela lei. Os sacerdotes do Antigo Testamento tiravam seu alimento dos sacrifícios que eram levados. E vários deles, sacrifícios pacíficos, de manjares, parte deles deveria ficar com o sacerdote. Então, estavam unidos com esse sacrifício e o objetivo era agradar ao Senhor. Então, Paulo fala da união. Determinadas coisas que participamos na vida, elas fazem parte, ficamos unidos com o que participamos. Verso 19 e 20, que digo, pois? Que o sacrifício a ídolo é alguma coisa? Ou que o próprio ídolo tem algum valor? Antes digo que as coisas que eles sacrificam é a demônios, que as sacrificam e não a Deus. E eu não quero que vos torneis associados aos demônios. Então, Paulo trata agora das festas. Paulo, como maduro na fé, entendia que era sacrificado a ídolos. Não era nada, né? Não tinha valor algum. Ele sabia que não existiam deuses, há um só Deus. Apesar de não terem valor diante de Deus, será que quando eu participo de coisas associadas a isso, será que minha atitude é neutra? Traz alguma consequência?
ídolo não tem valor. Mas se alguém participa de algo sacrificado a demônios e não a Deus, ela não fica neutra. Elas servem a demônios. E não quero que se associem a demônios em festas idólatras, judeus nas festas dos moabitas. É isso que Paulo está falando. Então tenham especial atenção. Cristão participar dessas festas podem ser associadas a demônios. Essa associação não cabe na vida do cristão. Nós temos aí, chegando perto, uma festa que é o carnaval, né? Você vai participar? Eu conheço muitas pessoas que se dizem cristãs e que vão participar. Estão se associando a quem? A Jesus? Não, a demônios. Verso 21 e 22, não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podeis ser participante da mesma mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Ou provocaremos zelo no Senhor? Somos acaso mais fortes do que ele? Paulo compara pessoas participando daquelas festas idólatras. Não tem como participar de uma e de outra. Pé na igreja e pé no mundo, né? Pé na igreja e no meio das festas mundanas. O que acontece nessas festas não são coisas de Deus. Bebedices, orgias. O zelo que Paulo fala aqui é ciúme, provocando Deus, né? Homem se relacionando com a sua esposa e paquerando outra mulher. Deus não tem ciúme pecaminoso, ele está ligado à ira e à justiça. Deus está acima de todos, é o nosso Senhor e não o nosso amiguinho. O ambiente do povo de Corinto tinha muitas dessas festas. Agora, o limite da liberdade cristã. Paulo falou dos exemplos de Israel, da idolatria, e agora ele vai falar da liberdade. Vai falar que essa liberdade tem limite, sim. 23 e 24, todas as coisas são lícitas, mas nem todas convêm. Todas são lícitas, mas nem todas edificam. Ninguém busque o seu próprio interesse, e sim o de outrem. Todas as coisas corretas o cristão pode fazer, que não vai contra a vontade de Deus. Mas até as corretas, algumas não convêm. O problema é com o fraco na fé. Então, Paulo agora ele está falando que não devemos olhar só para nós. Nós devemos fazer as coisas corretas, sim, mas devemos estar olhando o outro que está nos observando. Então, qual seria meu testemunho? Trazer problemas pela atitude que eu tenho, a liberdade de tomar? Por exemplo, eu vou para uma balada evangelizar. É o lugar correto? Como as pessoas me verão ali? Eu sinceramente, eu não acho certo. Agora, carnaval vai encher de cristão na porta dos clubes, das boates, das baladas, querendo evangelizar. Vê quem está lá dentro e vai na casa depois. Não é lugar. Então, não sejam egoístas. Coloque o interesse dos seus irmãos acima das suas atitudes. A sabedoria deve estar acima da minha liberdade. Muitos vão ver você ali. Será que vão entender que você está evangelizando ou você está voltando para o velho homem, voltando a fazer as mesmas coisas que você fazia antes? É bem por aí. Verso 25 e 26. Comei de tudo que se vende no mercado, sem nada perguntares por motivo de consciência, porque do Senhor é a terra e a sua plenitude. Então, Paulo dá o exemplo de situações em Corinto, o mercado. É possível que alguma coisa que haja no mercado, ela seja sacrificada a ídolos. O cristão não estava obrigado a ficar avaliando cada uma dessas coisas. Não precisa saber da procedência, tudo que existe é do Senhor. Mas Paulo está diferenciando uma festa idólatra
e comer algo que se compra para alimentação comum do dia a dia. Salmo 24, 1. Tudo pertence ao Senhor. Então vai investigar o arroz que você come. Então o que fazemos? Consagramos, oramos e comemos sem problema. Você não vai ficar no supermercado vendo a marca que é, se aquela empresa, aí você vai abre o Google lá no supermercado, se aquela empresa, ela é uma empresa que faz parte do diabo, dos demônios, ou pare com isso. Traz para casa, você ora, e aí você consagra. Verso 27 e 28. Se algum dentre os incrédulos vos convidar, e quiserdes ir, comei de tudo o que está posto diante de vós, sem nada perguntares por motivo de consciência. Porém, se alguém vos disser, isto é coisa sacrificada a ídolo, então não coma, por causa daquele que vos advertiu e por causa da consciência. Então, outra situação, Paulo falou das festas, de comprar carne no mercado, e agora vai falar de ser convidado por um incrédulo. Os judeus não comiam com incrédulos, por causa das leis alimentares que existiam. Agora, no Novo Testamento, essas leis não têm mais efeito. Então, Paulo considera que pode ir sim comer com eles. Não precisa ser chato e ficar perguntando, consagre você a Deus, ore antes de comer e coma. É simples assim, o povo complica o evangelho, meu Deus, você não ora para comer? Ore, consagre a Deus esse alimento, consagre ao Senhor a Deus, que faça bem para o meu corpo e para o corpo daquele também, que ele seja liberto, não é assim? Ore. Agora, se tem conhecimento daquilo que você vai precisar tomar uma posição diferente. Não porque a comida em si tenha poder ou vai te fazer algum mal. É que o foco é outro. A ordem de Deus é não participar de coisas sacrificadas a ídolos. E por causa da consciência do incrédulo. Ele vai falar para você, isso é sacrificado a ídolo. Tá bom, então não vou comer. Ele já falou que é para você, você já sabe. Então, ele já falou para você. Então, não coma. Verso 29 e 30. A consciência, digo, não atua propriamente, mas a do outro. Pois, por que há de ser julgada a minha liberdade pela consciência alheia? Se eu participo com ações de graças, por que hei de ser vituperado por causa daquilo? Porque dou graças? Então, qual o meu testemunho diante do incrédulo, diante do que já foi dito que é sacrificado a ídolo? Eu vou passar mau testemunho. A minha liberdade vai se transformar em algo negativo. Vituperado é criticado, condenado. Por isso não devo participar. Vai causar mais problema do que trazer a solução. Então, participar de algo deve ser com sabedoria. Tem lugares que eu não vou. Por quê? Porque eu sei que tá cheio de cerveja, o povo vai ficar bêbado, vai ficar brigando, vai ficar falando o que não deve. Então eu não vou. Eu agradeço o convite, mas não vou. Não preciso ficar explicando. Porque eu sei o que vai ter lá, né? Agora imagina, as pessoas me veem lá, tudo bem, não vou me ver bebendo, mas é complicado. Verso 31 e 32, portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Não vos torneis causa de tropeço, nem para judeu, nem para gentio, nem tampouco para a igreja de Deus. Então, as nossas atitudes devem glorificar ao Senhor. O alvo prioritário para a vida do cristão. Nós temos que representar Jesus, né? As pessoas têm que ver Jesus no nosso bom testemunho para todas as pessoas, crentes ou não. Verso 10, 33 e 11, primeiro. Assim como também eu procuro em tudo ser agradável a todos, não buscando o meu próprio interesse,
mas o de muitos, para que sejam salvos. Sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Então, o ideal do cristão deve ser o próximo, usar a sua liberdade com sabedoria. E Paulo se esforça para imitar a Cristo e pode ser tomado como um homem de testemunho. As pessoas podem olhar para ele e ver a Cristo. Agora ele vai falar sobre véu, o seu uso na igreja de Corinto. Então agora começam alguns assuntos mais controversos. Amém? Nós vamos parar por aqui. Nós vamos deixar esse assunto para a semana que vem, se assim Deus permitir. Amém? Que você tenha gostado, tenha entendido, tenha esclarecido para você. Olha, nós estamos esclarecendo muitos assuntos, né? Eu tenho certeza que está até surpreendendo você. Então, aprenda a verdadeira palavra de Deus. Nós não estamos tirando versículos e falando sobre eles. Nós estamos estudando um contexto, todo o texto de que Paulo está tratando. Então, fica muito mais claro para nós aquilo que ele está nos explicando. Amém? Então, tenha um excelente domingo com a sua família. Continua com Jesus. Um beijo grande no seu coração e até a próxima aula, se Deus permitir.